seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Instituto EFG, Estudo, Força e Gratidão, um oferecimento da EFG Cursos Profissionalizantes, a escola que tem como meta mudar a nossa sociedade com a educação profissional. Eu sou o professor Fernando Guilardi e semanalmente estamos aqui conversando sobre educação profissional, investimentos, negócios e muito mais. E no nosso canal Instituto EFG, o braço do nosso grupo de empresas, tanto focadas em empresas quanto no consumidor final e nos cursos profissionalizantes. Estamos semanalmente aqui conversando, e pensando o futuro da educação profissional, o futuro dos investimentos, dos negócios, e é no Instituto EFG que semanalmente nós passamos aqui e conversamos rapidamente, trazendo elementos, trazendo pensamentos que possam ajudar ao nosso desenvolvimento. O Instituto, a gente já falou em outros encontros, nasceu desse desejo que nós temos de fazer com que a educação profissional esteja ao alcance de cada vez mais pessoas. Para isso, a gente sempre busca investimentos e no Instituto a gente faz ações que possam repercutir em mais alunos e mais pessoas tendo acesso à informação, à educação profissional de qualidade, para que possam entrar no mercado de trabalho, seja como estagiário, seja como o jovem aprendiz, seja como um novo funcionário na empresa e que traga vigor, traga energia, realmente vista a camisa da empresa e possa crescer, se desenvolver, Porque se tem algo que faz a diferença é a pessoa ter o seu emprego, ter a sua remuneração justa, e ali ele começa uma espiral de crescimento, ele começa a se desenvolver, começa a repercutir no meio em que ele vive aquela autoestima que ele começa a conquistar a partir do momento que ele consegue o seu dinheiro, consegue o seu emprego, consegue se motivar inclusive para ver as qualidades que ele tem como profissional, e isso perpassa a educação profissionalizante, a qualificação profissional, inicialmente nos cursos livres, profissionalizantes, passando, como a gente conversou na segunda-feira no canal da EFG Cursos, nós conversamos a respeito do ensino técnico e de como o ensino técnico é importante. E nós que temos uma parceria com o CEPET, que traz a educação técnica, os cursos profissionalizantes em nível técnico, de forma EAD, com qualidade, com aperfeiçoamento, com um foco muito grande na profissionalização de realmente um técnico, alguém que faça a diferença na área que escolheu estudar. Então, a partir desses elementos, nós conversamos na segunda-feira, inclusive mostrando lá no portal do MEC, como o MEC tem estruturado, pensado a questão do ensino profissionalizante, desde da autorização mesmo que existe dos cursos livres de qualificação profissional, e o MEC qualifica e referenda que é necessário ter esse tipo de formação para que a pessoa se introduza no mercado de trabalho, e referenda posteriormente como se fosse realmente uma espiral de conhecimento, que a pessoa vá em busca do ensino técnico, seja nas ETECs, IFES, que são os institutos federais, alguns municípios, como a gente conversou na segunda-feira, existem municípios que têm seus próprios institutos de ensino técnico, ou tecnológico, e depois o MEC também referenda a questão
da graduação tecnológica, são os cursos de menor duração, de 2 a 2 anos e meio, e que tem feito a diferença no mercado, porque o jovem precisa de uma formação rápida para entender, para aperfeiçoar aquilo que ele já faz com facilidade, já tem um entendimento, muitas vezes já é um técnico, mas precisa um aprimoramento ainda maior, e o curso tecnológico, né, ele traz essa agilidade. E aquele que quer se aperfeiçoar mais ou realmente ir para o lado acadêmico, ele vai então para a graduação, né, seja ela licenciatura, se ele quer atuar ensinando aquela profissão, ou ainda a graduação para ser realmente um técnico que vai atuar no mercado dentro daquela profissão. E dali ainda segue a pós-graduação, seja em mestrado, doutorado, né, e por aí afora. Então, naquela reflexão que nós fizemos na segunda-feira, no canal lá da EFG, nós conversamos muito da importância de se incentivar o ensino técnico, o ensino profissional como alavanca para o crescimento e desenvolvimento profissional. E isso repercute na vida pessoal desses jovens, adolescentes e mesmo adultos que voltam para o mercado de trabalho e precisam se aperfeiçoar. Uma reflexão importante que nós fizemos lá na segunda-feira, você que não acompanhou, depois dá uma passadinha lá no canal da EFG para pensar a respeito disso, né? Como repercute como uma espiral de conhecimentos todo o repertório da educação profissional e como realmente ela alavanca toda a economia de uma região. Quando você tem um repertório de pessoas, tá, bem formadas de uma determinada área, é claro que as empresas vão buscar essa mão de obra. Não são poucas as empresas que acabam migrando de uma cidade por outra em função de impostos, né? A gente sabe que os estados vêm já há algum tempo tendo uma guerra fiscal, né? Esse termo acabou sendo, né, ganhando notoriedade já há bastante tempo, em razão de alguns estados proporem isenção de impostos, redução de taxas, né, das mais diversas, para que empresas migrem suas fábricas, seus galpões, enfim, para determinados estados, ou mesmo cidades, né, dentro aí dos estados, entram nessa guerra, reduzindo taxas, reduzindo questões mobiliárias, mudando muitas vezes até o zoneamento urbano de determinadas áreas, para então trazer os investimentos e as empresas. Porque quando você traz uma grande empresa, você desloca, lógico, uma grande massa de população que terá o emprego naquela fábrica. E você começa a girar toda a economia local daquela cidade ou daquele estado. Pois bem, só que se você migra essa empresa, mas não qualifica a mão de obra para trabalhar com aquela empresa, você então não vai ter pessoas da sua cidade. Muitas vezes é da cidade vizinha que migram para a sua cidade para trabalhar e, lógico, como moram, né, em outra cidade, acabam gastando o salário que ganham na outra cidade e não naquela cidade que abraçou a empresa. Acaba sendo um investimento malfadado, porque você não previu a população, né, de forma que desse formação, qualificação para a mão de obra. Eu tenho um exemplo de uma cidade em que eu morei e que há muitos anos havia ali o esqueleto, né, da construção de um hospital regional, né, que seria naquela cidade. Pois bem,
Por muitos anos ele ficou parado, né? Até que realmente houve um investimento na finalização, naquele modelo de parceria, né, que o Estado de São Paulo há algum tempo já vem implementando, na verdade algumas décadas, em que o Estado faz a construção e doa ali o prédio, né, para que seja gerido o hospital, ou seja lá a entidade que for, a iniciativa privado-social. Pois bem, e ali abriu-se então o hospital, a instituição assumiu, né, e precisava contratar pessoas para o efetivo de enfermagem, de médicos e tudo mais. Foi aí que a cidade se deu conta que não haviam profissionais na cidade formados na área de enfermagem, medicina ou mesmo higiene e limpeza para atuarem naquele hospital. Justamente aquele hospital que estava gerando em torno de 200 a 400 vagas, né, naquele momento. Pensa, de 200 vagas, vamos imaginar, né? 200 pessoas que estavam vindo de fora, de cidades circunvizinhas, para trabalhar ali naquele hospital, naquela cidade, mas que ao final dos seus expedientes voltavam às suas cidades e lá viviam com as suas famílias e gastavam ali, né? Então, os frutos do seu trabalho, né? Os seus rendimentos na outra cidade. Então, você, em vez de alavancar a economia local, você alavancou o do vizinho, né? E o da cidade não. Por talvez algum lampejo de inteligência, né, dos gestores ali da cidade, houve um projeto então de formação e qualificação de mão de obra, tanto para higiene e limpeza quanto para a enfermagem na cidade, né? Foi feita parceria com algumas entidades sociais e dali foi-se então preparado o quadro da cidade para que as pessoas da cidade se formassem e fossem atuar. Por sorte, há tempo, né? Logo no início das atividades desse hospital, então houve essa sincronia e muitos munícipes, né, da cidade onde o hospital estava instalado puderam entrar para trabalhar naquele hospital. E muitos também de fora, porque não foi suficiente, né? Você formou ali 40, 50 auxiliares de enfermagem e você estava precisando de 150, quase 200 ali. Era um hospital muito grande, com vários períodos de trabalho e muitos andares, muitos pacientes, né? Em média 200 pacientes o hospital regional atende, né? De internados, fora a rotatividade de emergências e tudo mais. E eu trago esse exemplo para a gente refletir como muitas vezes uma ação de política pública acaba refletindo não aonde deveria, né? Justamente por uma falta de planejamento, de conhecimento técnico daquela cidade. E aí novamente vem a questão da educação, da gestão pública, né? Por exemplo, de ter um profissional que conheça a cidade, conheça os elementos que compõem a cidade e que compõem aquele processo econômico que está se desenvolvendo. Imagina se você terá na cidade onde você mora uma empresa que está vindo e é de produção de pneus. E as pessoas que moram na cidade não conhecem de tecnologia, não atuam com máquinas, pelo contrário, é uma cidade, por exemplo, que tem uma história econômica de plantação, ou seja, de origem rural. As pessoas conhecem de plantação ou de criação de aves ou criação de gado. E de repente se instala na cidade uma indústria moveleira. E você precisa de marceneiros, precisa de pessoas
de tecnologia que mexam ali com o maquinário. E você na cidade não tem. Você começa a buscar nas cidades vizinhas e também não encontra. Chega um momento que a empresa recebe uma proposta para ir para uma outra cidade onde já existe a cultura moveleira. Pensa, com um bom incentivo financeiro, para onde essa empresa iria? Você, se fosse o empresário, qual a sua decisão? Para onde você iria? Com certeza, você migraria a sua empresa, né, para a cidade que já tem uma mão de obra que pode ajudar. Então, a educação profissional permeia toda a questão social, financeira, econômica, inclusive de segurança. Porque se as pessoas estão ganhando bem, estão empregadas, estão dando condições de seus filhos sobreviverem, viverem razoavelmente bem, tendo acesso à educação, à cultura, a criminalidade se acentua ou reduz? A grande tendência é reduzir, porque toda a sociedade está pujante. Não há pessoas marginalizadas à margem da sociedade. Não há pessoas passando necessidade e vendo a necessidade de roubar para ter o sustento. Então, à medida que você cresce, né, a sociedade, você dá condições de trabalho, de renda reais e não ajudas momentâneas, né, de alguns reais que podem ajudar ali, tá, no momento de uma emergência, que a pessoa está passando uma necessidade. Ok, ela recebeu uma ajuda, uma moradia, né, por um determinado tempo, quando acontece um incidente, ou foi mandado embora e está sem condições para não ir morar na rua, vai para um abrigo, ok. Receber ajuda por um determinado tempo, tudo bem. Mas até quando? O grande problema, né, a grande discussão há muito tempo é as bolsas e os auxílios que se dão. A gente entende que há uma necessidade, o país está numa situação financeira muito complicada e muitas pessoas dependem dessa ajuda para alimentar os filhos, para sobreviver. Ok, mas precisa ser feito algo antecipadamente. Lembra da metáfora da empresa que ia se mudar, do hospital que ia ser aberto e não foi feita uma ação, uma política pública para preparar a mão de obra para receber aquela empresa? Nossa sociedade está passando pela mesma necessidade. Precisamos de um projeto realmente eficaz para o crescimento e desenvolvimento das cidades, dos estados, e é a educação profissional que vai resolver isso. Você dar condições das pessoas terem formação de qualidade reais para que entendam profissões, aprendam determinadas profissões que o mercado necessita, antenado com a tecnologia, antenado com as mudanças sociais que estão sendo feitas na tecnologia em todos os aspectos, para que eles consigam se manter empregados ou aqueles que perderam seus empregos possam então retornar ao mercado de trabalho com profissionalização, sabendo a que cargo se candidatar. O que mais a gente recebe nas nossas empresas são currículos que estão ali com a designação do cargo a dispor da empresa. Esse ao dispor da empresa, né, ou para qualquer função que a empresa necessite, é basicamente um grito de desespero. É a pessoa oficializar que ela não tem uma profissão e qualquer coisa que for proposta ela vai aceitar. E não é isso que a gente precisa. A gente precisa ter pessoas formadas, seja com a qualificação do curso livre profissionalizante, para que ela entenda
como então entrar no mercado de trabalho, ter um currículo, ter uma profissão pela qual procurar e realmente ter um salário digno para aquela sua profissão. Aí sim você passa a ter condições de mudar a sociedade, porque a economia começa a girar. A pessoa trabalha naquela cidade, ela mora naquela cidade, ela vai passar a consumir no mercado da cidade, no armazém da cidade, no comércio local, no açougue do bairro dela. Esse mercado, esse açougue vai começar a crescer, vai contratar gente também, e aí vira um ciclo bom, né? Um ciclo de crescimento, de prosperidade. É assim que se muda realidades, é assim que se cresce. E com o avanço financeiro daquela cidade, os impostos começam a ser pagos, a política pública de organização da cidade começa a ser mais profícua, né? Começa a fazer efeito. E lógico, desde que o gestor público que esteja no município, no estado ou no país tenha consciência da função que lhe cabe, os legisladores, sejam eles vereadores, deputados estaduais ou federais, senadores, tenham consciência do uso eficaz das verbas, aí sim a gente passa a ter um crescimento real e verdadeiro. O dinheiro público sendo utilizado de forma a incentivar a cidade, trazendo asfalto, trazendo esgoto, saneamento básico, escolas, hospitais, postos de saúde. Percebe? Uma coisa está ligada à outra e tudo inicia na educação básica, claro, né? A pessoa tem que ter noção de leitura, escrita, de cálculo básico, entender um pouquinho da história, da geografia do seu país, para aí então ir para o profissionalizante, focar realmente naquela profissão que ele quer desenvolver e aí sim avançar, crescer, né? E conduzir a economia local, de forma que todos começam a sentir o fluxo e as energias financeiras, econômicas, sociais daquela região passam a crescer. E aí você me pergunta, e professor Fernando, né, como que o Instituto EFG atua em tudo isso? O Instituto nasceu do nosso desejo de trazer possibilidades a toda a população. Então, periodicamente, nós fazemos projetos de formas sociais, trazendo jovens, trazendo adultos que necessitam de formação e não têm condições de bancar a sua formação. Então, nós fazemos formações gratuitas, fazemos workshops, que são pequenos cursos rápidos de formação, ajudando na análise dos currículos, para que as pessoas possam ir para o mercado de trabalho, conseguir se posicionar e aí sim voltar aí para a EFG Cursos Profissionalizantes, buscando dentro do ecossistema da EFG Cursos, que vai do supletivo até a pós-graduação, buscando dentro desse portfólio incrível com mais de 150 cursos antenados com o mercado, possibilidades de formação, seja no curso profissionalizante, no técnico, nas formações, no empreendedorismo, nós trazemos então possibilidades. E por outro lado, né, o nosso braço com a Evolux Marketing Digital atua com as empresas, pequenos, médios e grandes empresários, para fomentar a economia local, montando um grupo de network, trazendo ferramentas para que o pequeno e médio tenha acesso também, não só o grande, né, empresário, comércios locais, podendo utilizar ferramentas incríveis como cashback, com aplicativo, né, de renome no Brasil. Então, essas são ações que nós, né, trazemos a partir do Instituto,
de forma gratuita, muitas vezes, com a busca de empresários que fomentem as formações das suas mãos de obra local para que cresçam. Trazemos parcerias com pequenas, médias e grandes empresas para que seus funcionários tenham a qualificação, né, de forma subsidiada por essas empresas. Então, nós estamos cada vez mais implementando a ação social do Instituto EFG, né? Recentemente, a Rafaela, nossa coordenadora da EFG, fez uma formação incrível, né? Trazendo para as mulheres, no mês das mulheres, a possibilidade de entender o empreendedorismo, né? Porque muitas sofrem agressões, são maltratadas pelos seus companheiros e se veem presas àquela situação por não terem uma renda. E quando elas descobrem que tem esse poder empreendedor, que podem realizar o sonho de empreender, de ter o seu próprio dinheiro, né? Muitas vezes sem ter muito estudo, conseguem ali, dentro das suas habilidades, encontrar uma forma de ter um rendimento que vai lhe propiciar a liberdade de não apanhar mais de um companheiro, de não se ver sendo menosprezada por aquela pessoa que ela acreditou que seria um companheiro e que lhe iria ajudar a crescer, né? Ou mesmo para ajudar os seus filhos, ajudar no desenvolvimento, no crescimento dos seus filhos, tendo uma renda extra, né? Então foi uma ação agora realizada no mês da mulher, em março, que repercutiu, que nos trouxe muita alegria de poder colaborar, né? Agora já estamos implementando a próxima ação. Nos próximos vídeos nós vamos contar dentro em breve a próxima ação que vai trazer muitos jovens para próximo da EFG Cursos, de forma que eles possam conhecer um pouco do mercado de trabalho, né? E nós vamos implementar isso em escolas públicas aqui da nossa região. Então, se você é diretor, diretora de uma escola aqui da nossa região, né, que a gente atende, Juquitiba, São Lourenço, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, onde fica a nossa sede física. Se você é um empresário e quer ter mais informações, entre em contato com a gente, né? Busque os nossos canais, manda mensagem, dependendo de onde você estiver vendo, né, de qual rede social, vai ter o direct, vai ter o comentário abaixo, vai ter um link no vídeo, se for no YouTube, para que você entre em contato, né, no 11 99240 1389 e possa conversar com a gente, buscar formas de estar junto conosco. Pode ser o apoio financeiro, pode ser o apoio da sua empresa como um todo, seja trazendo para a formação os seus funcionários ou mesmo estabelecendo uma parceria de coleta ali de dados, né, dos seus clientes para que a gente possa fazer em conjunto ações de marketing. Nós temos a Evolux Marketing Digital, que pode colaborar muito no desenvolvimento da sua empresa e alavancar também a carreira daqueles seus colaboradores que têm dedicação, que você acredita que investindo, né, na formação desses colaboradores, eles vão se desenvolver e vão ajudar a sua empresa a crescer também. E, lógico, né, se você quer apadrinhar um aluno, uma aluna, para que ele possa fazer a educação profissional na EFG Cursos Profissionalizantes, nós também temos esse formato em que você escolhe, né, indica um aluno, filho de repente de um colaborador, para que ele possa receber a possibilidade da formação profissional, ou mesmo você apadrinhando esse aluno e ele sendo então escolhido através de um concurso cultural dentro da nossa região, descobrindo ali
nas escolas que a gente está visitando, sempre os coordenadores, os diretores comentam, né, sobre alunos que têm muito potencial, mas que estão passando por algum tipo de dificuldade e que precisam dessa ajuda inicial, esse empurrão, né, para poder fazer o curso profissionalizante ou o curso de inglês, enfim, melhorar a sua qualificação profissional. Então, a função do Instituto, né, é justamente essa, aglutinar pessoas do bem, fazer uma grande ação, né, de unir forças para que a gente possa modificar a sociedade através da educação profissional, trazendo força, trazendo energia, sinergia, né, que é a união de várias forças em prol de um determinado movimento, que é o movimento de mudar a sociedade pela educação profissional. Se você acredita que é possível realizar isso, né, assim como a gente acredita e tem feito, vem para perto da gente, vem fazer parte do grupo de network de empresários da região, para você ter trocas com pessoas que estão na mesma vibração de buscar o crescimento, de buscar a mudança, de buscar formas e maneiras de se desenvolver, de crescer a sua empresa, mas sem perder o foco no social, no ajudar pessoas a também crescerem. Porque quando a gente ajuda pessoas a crescerem, nós também crescemos. Porque elevamos o nível de consciência, trazemos mais pessoas para um outro nível, né? E, lógico, com certeza não tem como você andar com pessoas que têm um nível diferente, né, de conhecimento, de vontade de crescer, de desejo de rampar seus negócios e não crescer. É impossível isso. Então, se você quer ter essa rede, né, de colaboração, de desenvolvimento, de pensamento positivo, vem para perto da gente, vem para o Instituto EFG, para a EFG Cursos Profissionalizantes, para a Evolux Marketing Digital, que são, né, as nossas empresas aí focadas, seja na empresa, seja na sociedade, mas sempre com um grande objetivo: mudar a nossa sociedade pela educação profissional, trazendo desenvolvimento, trazendo prosperidade a toda a população, a todos os empresários, porque se um cresce, todos crescem. Isso é uma grande força, uma grande energia, e é com isso que a gente encerra a nossa reflexão de hoje, né? Que a gente queria passar nessa noite de sexta-feira, é justamente pensar essa questão de como a gente pode unir forças, trazer energia, trazer cada vez mais gente unindo forças para mudar não só a nossa cidade, mas toda a nossa região, com um grande influxo de energia positiva e, lógico, ação, porque ter o desejo e não agir não resolve, a gente precisa agir. Muitas vezes você quer agir, mas não sabe como chegar, né? Aonde ir. Então aqui você encontra essa possibilidade de alavancar seus negócios e alavancar a sociedade, alavancar quem realmente precisa, né? E quer fazer a diferença, não quer apenas uma ajuda momentânea e se acomodar. Não, são pessoas que realmente querem a vara para pescar, né? E não para bater no próximo. Se você entendeu que é uma possibilidade de fazer a diferença, vem fazer parte desse grande grupo de pessoas unidas pelo desejo de mudar as realidades. O Instituto EFG surgiu para isso. Instituto, né, EFG, Estudo, Força e Gratidão, buscando a mudança social através da educação profissional. Toda semana, sexta-feira, nós estamos aqui conversando um pouco sobre educação, sobre sociedade, sobre como ajudar as pessoas e a sociedade a se desenvolver. Gostou? Já clica no sininho, se estiver na rede social, né, no Facebook, no Instagram, curta, compartilha para cada vez mais pessoas estarem elevando o seu nível de consciência
e buscando formas de agir na sociedade de forma proativa, desenvolvendo, melhorando e colaborando no crescimento, ok? Então, nós nos vemos na semana que vem, novamente, né, pensando sobre educação profissional e, antes disso, claro, chama a gente, clica no botãozinho, chama a gente no WhatsApp e vamos pensar formas de unir forças e crescer a nossa sociedade, ok? Um grande abraço, adorei estar com vocês hoje, vamos juntos, né? Semana que vem tem live nos vários canais aí a semana toda e aqui do Instituto IFG, a sexta-feira nós estaremos juntos. Grande abraço, até semana que vem.